Ela coordena uma coleção que conta a história da nação brasileira. Lilia Schwartz, vem pra cá. Escuta, como é que é possível? Você é casada com Luiz Schwartz, da Companhia das Letras. Aliás, manda um beijo para ele, que eu recebi agora uma edição com os 4 livros, né, que foi vendido para... Foi uma encomenda, acho, não me lembro, acho que da Saraiva, pode ser, não sei. Claro. E o livro, graças a Deus, está indo muito bem. E aí você, na hora de editar, vai pela objetiva. O que é isso? Uma dissidência familiar? O que é? Eu sabia que você ia me encrencar, né? Começa assim. Mas não, claro, eu estou podendo encrencar, por que eu não vou encrencar? Não, é porque essa coleção é um projeto maior da MAFRE, da Fundação MAFRE da Espanha, que é uma fundação cultural da maior importância, e eles fizeram essa coleção em toda a América Espanhola, então em países como Espanha, quer dizer, as metrópoles, né? Espanha e Portugal, as ex-metrópoles, mas também México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile. E como essa coleção vai ser distribuída em toda a América Latina, eles procuraram uma editora que pudesse fazer essa circulação. Então, Objetiva, Santillana, então pediram para que a Objetiva fizesse, e a Objetiva me convidou. Eu pedi autorização ao maridão. Pediu autorização? Mais ou menos, né? Aquelas coisas que a gente faz. Olha, agora, o primeiro volume saiu muito antes, ou não? Ou é impressão minha? Não, o primeiro volume saiu... Nós entregamos a coleção pronta, mas como é uma coleção... Nós mudamos totalmente a concepção original, porque a versão original, primeiro eles chamaram de história contemporânea. E eu aleguei que começar uma coleção em 1808, chamar de história contemporânea, iam me derrubar direto. Depois nós mudamos todo o projeto gráfico, pusemos muitas imagens, e o grupo entregou, são 6 volumes, sendo o 5º de fotografia, entregamos tudo já faz um bom tempo. Aí o primeiro volume saiu no ano passado, e o segundo saiu tipo outubro, e esse saiu em fevereiro, o segundo volume em fevereiro. Isso, sabe que isso me dá, com a minha ansiedade, isso sempre me dá um pouco de aflição. Ler o primeiro volume e chega aqui e diz, cadê o resto? Onde é que está? Mas uma obra desse tamanho não cabia mesmo ser editado tudo junto. A Objetiva está fazendo um trabalho sensacional, mas são 28 autores, são 5 volumes, mais um só com imagens, e sai tudo até o começo do ano que vem. Então, vai dar para aguentar. Agora, como é que... começa... Em que período exatamente? Começa em 1808, por isso que nós chamamos de História do Brasil-Nação, porque a ideia é que toda nação passa por um processo histórico, e a vinda da família real começou esse processo de emancipação, de identidade, de criação de um país chamado Brasil. Então, começa com a vinda de D. João e termina em 2010. Isso também é uma especificidade, porque, em geral, o historiador tem problema com a história do presente, né? E nós encostamos no presente. 2010 é ontem, né? Anteontem. E como é que se faz? Por exemplo, você adora qualquer história relativa a Dom Pedro II, né? Uma especialidade, é mais uma especialidade, é uma tara até. Como é que faz? E por que é que se dá só essa importância, só é dada, só é considerada relevante a partir da chegada de Dom João VI? Antes, o que era? Era pré-história brasileira? Não. Se eu fosse bolar essa coleção, eu concordo totalmente com você. Eu começaria no período que nós chamamos de colonial. Porque a cara do Brasil começa com o Brasil colônia, né? Essa cara desse Brasil misturado com o indígena, com os africanos, com os europeus, ela começa no Brasil colonial. A ideia dessa coleção espanhola é muito interessante, porque vocês sabem que o Brasil é quase uma ilha, né? Por causa do seu tamanho. Dentro da América Latina é impressionante, né? Nós não nos entendemos como parte desse continente. E a ideia dessa coleção foi começar nesse período que unifica, porque a invasão de Napoleão, de alguma maneira, foi uma cartada que mudou toda a experiência da América.
né? Por isso que começa no século XIX, mas você está coberto de razão. Se fosse para fazer uma história do Brasil, colônia Vamos valia em bem, né? frente. Agora, você falou agora Napoleão. Napoleão, no México, é de quando? Bom, Napoleão ele vai construir as histórias das diferentes nações de formas muito distintas, né? Mas em todos os casos vai ter uma interferência fundamental. No caso do Brasil é que é um divisor de águas, né? Porque a família portuguesa foge para o Brasil, né? Alguns dizem que ela saiu, mas enfim, a verdade é que fugiu mesmo. O exército de Napoleão estava entrando, né? Toque de caixa mesmo. Estava indo embora. A situação do México é distinta, mas é conhecido o fato de que foram as invasões napoleônicas que de alguma maneira, intensificaram o processo de independência. O que é bacana, quando o público puder comparar a experiência brasileira com a experiência da América Latina em geral, no México tivemos um imperador, um rei também. Né? São as duas únicas nações que têm experiências de terem reis na América, porque a América a gente sabe que era, se a doutrina Monroe falava a América para os americanos, a gente sabe que é a República para os republicanos. Né? E a experiência mais duradoura de império foi a brasileira. Mas, de toda maneira, o que acontece a partir do período napoleônico? Essa experiência sensacional de independências. Eu falo no plural, porque a nossa independência foi muito particular, foi conservadora, colocamos um monarca. Né? Para continuar igual, praticamente. Para né? tudo continuar da mesma maneira. Você acha que Dom João VI era realmente um gênio político da sua época? Ou ele veio para cá a toque de caixa quase que empurrado pelos ingleses? Olha, a figura de Dom João é a figura mais ambivalente que eu conheço. Ele é as duas coisas. Na minha opinião, de um lado, é famoso como ele era uma pessoa muito insegura, muito inconstante, que seguia os outros e tudo mais. Por isso, para a história de Portugal, é um rei muito problemático, é um rei fujão quase. No entanto, a vinda de Dom João, no final das contas, o que fez? Foi a única monarquia que se manteve, que não caiu. Todas as demais caíram. Então, a vinda para o Brasil garantiu a continuidade da monarquia portuguesa. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, quando ele fala para o Dom Pedro I assumir como imperador, também é uma jogada política sensacional, né? Porque fica a independência gritada com sotaque português, né? Total. Independência morta. E pai e filho, quer dizer, continuou tudo igual, né? Olha, bom, isso ficas lá, eu fico cá, pronto. Eu vou dar uma do famoso personagem do Machado de Assis, o Conselheiro Aires. Né? Conselheiros eram aquelas figuras de Machado de Assis que estavam lá para aconselhar. Né? O Conselheiro Aires, ele costumava dizer que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Né? Nesse caso, Dom João não podia saber. Ele volta para Portugal pressionado pelos portugueses, que fazem uma revolução liberal do Porto, que era só liberal para os portugueses. Porque para os brasileiros, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, na verdade, a independência do Brasil foi um ato de rebeldia do filho contra o pai. Ah, foi mesmo? Ah, foi. Porque aquela frase, põe a coroa na cabeça antes que outro faz, tudo balela. Aquilo é a história que a gente conta, é tomar a consequência como causa, né? Na verdade, não foi nada disso. Tanto que eles ficam sem se falar há muito tempo. Isso que houve um rompimento Orra. entre Brasil e Portugal, quer dizer, não continuou o mesmo tipo de exploração de ouro, disso, daquilo, não? Não. Você tem toda a razão que a independência aconteceu dessa maneira conservadora porque era preciso que algo mudasse para que tudo ficasse igual. Então, escravidão, grande propriedade, conservadorismo, tudo isso. Latifúndio. De outro lado, o que vai acontecer na prática? Ninguém sabe, mas o Brasil pagou pela sua independência. Os primeiros países a aceitar a nossa independência foram os Estados Unidos, porque queria garantir a hegemonia, e os países africanos, por causa do comércio de escravos. Portugal mesmo exigiu uma conta larga, que foi paga em 1825, e nós pagamos por tudo que ficou no Brasil, de barco a joias, a Biblioteca Real, tudo. Então, em 1825, o famoso Tratado de Amizade, foi uma conta que nós pagamos. Foi pagar ali na ponta do lápis. Na listinha. Agora, tem essa coisa borbulhante, que é, vamos chamar de a civilização brasileira, né? Que tem índio, tem o negro, tem o europeu. Quer dizer, realmente forma-se
uma raça específica ou um povo específico a partir disso? O Brasil tem essa experiência muito específica, que é de exclusão social e de inclusão social. Vai se formar, assim, um povo muito específico, porque o Brasil virou uma espécie, no 19, se falava de um laboratório de raças. Você tinha os indígenas no norte do país. A maior população escravocrata veio para o Brasil. A gente não pode esquecer dessa marca triste, que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, só o fez em 1888. E a imigração veio para suprir a falta que a escravidão faria. Então, de fato, o que você tem no Brasil é uma convivência ímpar de diferentes grupos. Isso não quer dizer, na minha opinião, democracia racial. Né? Quer dizer, convívio entre grupos diferentes. Eu pedi para o Demétrio Magnoli participar aqui do nosso papo. A gente gravou uma externa com ele. Solta, por favor, Willem. Boa noite, Jô. Lília, parabéns pela coleção. Mais ou menos um pouquinho antes da metade do século XIX, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro criou um concurso de monografias para se contar a história do Brasil, como se contar a história do Brasil. O vencedor desse concurso foi o sábio alemão Marcius, Carl von Marcius, com uma monografia que dizia que a história do Brasil devia ser contada como uma história de mescla de raças, o encontro, a confluência de 3 rios, o rio dos africanos, o rio dos europeus, o rio dos índios. Isso ele escreveu numa época em que os Estados Unidos, a Inglaterra, os anti-escravistas na Inglaterra e nos Estados Unidos estavam pensando em separar as raças, mais do que pensando. Eles estavam criando países para que os antigos escravos dos seus países voltassem para a África. A Libéria estava sendo criada pelos Estados Unidos, a Serra Leoa estava sendo criada pela Inglaterra. Veja que interessante, quando o Brasil fala na mescla, na mistura, os Estados Unidos e a Inglaterra estão falando na separação de raças. Eu acho que nós temos aí uma divergência de trajetórias entre o Brasil e as principais nações do Ocidente. Acho que é um ponto de partida legal para se pensar essa ideia de nação aqui no Brasil. Obrigado, Demétrio. Ele falou uma coisa que a gente, pelo menos, tem uma tendência a esquecer, que é essa fundação de nações na África para mandar os negros de volta. E alguns negros, alguns líderes negros nos Estados Unidos chegaram a fazer essa viagem de volta à origem, né? Isso no Brasil nunca aconteceu. Aconteceu. Também? Acho que vale a pena, é muito boa a questão do Demétrio, mas eu acho que se a gente for ler esse ensaio do von Marcius, isso é muito interessante. Esse foi um concurso que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fez, que se chamava Como Escrever a História do Brasil, que a gente pode dizer como inventar uma história para o Brasil. O que é interessante é que o primeiro concurso foi ganho por um estrangeiro. Isso aqui é uma Que loucura. é super relevante. E o que ele dizia? Tudo bem, ele dizia que o Brasil era composto por 3 rios, mas, precisa ler, ele dizia, há um rio importante, muito caudaloso, o Rio Branco. Há um rio, mais ou menos, que faz muitas curvas, que é um rio negro. E um rio pequenininho, que é um rio indígena. Essa hierarquia bate muito com a nossa formação, que é aquilo que eu dizia, que é um país que mistura inclusão com exclusão social. O Brasil, no final do século XIX, que dizia, se tem um problema tremendo de mão de obra, sabe o que nós fizemos? Mandamos escravos para a África, para Lagos. E lá, em Lagos, aqui eles eram chamados de africanos. E em Lagos, sabe como eles foram chamados? De brasileiros. Claro. Portanto, eram estrangeiros em todos os lugares. Isso diz muito da nossa situação. Por exemplo, quando nós fizemos um século de abolição da escravidão, nós organizamos na USP uma pesquisa sobre a questão racial no Brasil. A primeira pergunta era, você tem preconceito? Nós não perguntávamos nada de cor, de nada, né? A primeira pergunta, muito simples, e não sei o quê. 97% da população, não. Segunda pergunta, você conhece alguém que tenha preconceito? 99% sim. Sim. Terceira pergunta, se você disse sim, tente explicar o grau de relacionamento que você tem.
Ninguém pedia nome. As pessoas faziam questão de dizer o nome, diziam coisa assim: o meu pai, a minha mãe, a minha avó não entra no elevador, o meu namorado. Então, a conclusão informal da pesquisa é que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. E Ou seja, convivendo ninguém é. muito bem. Então, vivendo bem, mas é um tema tabu. Muito recentemente é que o tema começa a aparecer. Então, eu acho que temas como afirmação racial, cotas, bônus, é preciso que a gente discuta. Tudo que é tabu vira um silêncio, uma memória silenciosa, o que é muito preocupante. Né? Quer dizer, a gente tem que poder discutir, Jô. Agora, então, duas coisas. Primeiro, o seguinte: você acha que a condição do continente como um todo seria muito diferente se houvesse uma língua só? Se todos falassem espanhol ou falassem português, você acha que essa hegemonia daria uma força diferente ao continente? Como quase acontece nos Estados Unidos, que a maior parte da América do Norte é ocupada ou pelos americanos ou pelos canadenses. Você acha que isso daria uma união maior ao continente? A língua daria? Bom, a gente não pode esquecer do famoso, para mim, a língua é minha pátria, é minha mátria, né? Por exemplo, fazendo essa coleção, nós vimos como o Brasil se sente uma ilha no meio da América, né? Ou seja, a língua nos separa. Mais ainda porque nós temos grande facilidade de entender, né, o espanhol. Eles não nos entendem, né? A gente sabe que eles não conseguem. E todo brasileiro acha que fala espanhol. Fala aquele portunhol maravilhoso, né, com grande destreza. Jovem manhã. Agora, e também o seguinte, é fenomenal o fato dessa língua conseguir unir um país tão grande, quase sem diferenças de linguagem. Porque na Itália, por exemplo, cada cidadezinha tem um dialeto próprio. E eles lutam por isso. E isso aqui não aconteceu nunca. Aqui né? não aconteceu, tudo bem que isso aí é conversa de historiador, mas eu penso que é o modelo da nossa independência. Porque essa história de colocarmos um imperador para unificar o país, o que era um imperador? Um menino de 14 anos, mas que virou um símbolo para evitar o quê? O fantasma do desmembramento da América Latina. Porque a gente não pode esquecer que quando ocorre a independência no Brasil, a América Latina já está toda esfacelada, né? Toda dividida. Então, o medo qual era? Era um medo dos grandes proprietários que o país se dividisse. E nós começamos falando do Napoleão. Você sabe que essa ideia de América Latina foi uma invenção napoleônica. E que não deu certo no nosso caso. Né? Porque, enfim, nós não nos entendemos até hoje como latinos. Eu vou sempre dar aula nos Estados Unidos e aí você vai para aqueles lugares, Latin American Studies. Então, eles falam, tem o Latin American Studies e essa professora do Brasil. Ou seja, mesmo lá eles não sabem muito bem como colocar a gente. Então, a língua é poderosa, né? A língua é um elemento de nacionalidade fortíssimo. Forte. Bom, eu conversei aqui com a Lilian Schwartz, que é sempre um papo sensacional. O novo volume é A Construção Nacional. O primeiro foi Crise Colonial e Independência. O terceiro sai em agosto. E aí eu coordeno o terceiro. E aqui tem, esse aqui é a coordenação do Zé Murilo de Carvalho, e o primeiro do nosso amigo Alberto da Costa Silva. Lilian, muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta.